E aí, pessoal do podcast Aprender Idiomas como um Poliglota. Meu nome é Leroy Silveira. Eu vou ser o host desse podcast. Aqui você também pode estar vendo esse vídeo. Você pode também estar vendo esse podcast pelo YouTube. Você pode estar vendo também pelo formato de podcasts. Vai estar em vários tipos de servidores de podcast que você vai poder assinar. Vai estar também disponível no iTunes, então é só você pegar o link do iTunes e colocar no seu agregador de feed, certo? Antes de começar o podcast, eu quero falar sobre quem eu sou, né? Quem eu sou. Meu nome é Leroy Silveira, né? Eu sou poliglota, sou especialista no aprendizado de idiomas, né? Atualmente eu falo 4 línguas e estou aprendendo a quinta língua, né? Que é o mandarim, né? Estou estudando e eu tenho muitas horas nesse ramo de aprendizagem de idiomas, né? Então eu tenho muita coisa aqui para falar, eu tenho muita coisa aqui para explicar aqui. Nesse podcast a gente vai falar estratégias, dicas, vai falar vários tipos de coisas que podem acelerar o seu aprendizado no aprendizado de idiomas, né? Então, pessoal, nesse podcast a gente vai falar sobre o tema motivação. Como ter motivação para aprender idiomas. Então a gente vai falar sobre isso, né? Eu recebo muita dessa pergunta nas minhas redes sociais, né? No meu Instagram, sobre motivação. Como que arranja a motivação? Como que faz isso, Leroy? Acho que o pessoal me pergunta, né? Então, nesse podcast a gente vai destrinchar esse tema, né? Esse tema que é muito importante, a motivação no aprendizado de idiomas. Porque se você não tiver motivação, você não tem vontade de prosseguir no estudo, né? Você pode largar o idioma se você não tiver motivação. Costumo falar que é importante ter 4 pilares para você aprender idiomas de uma forma muito mais acelerada, que é: o primeiro pilar é motivação, o segundo é mindset, o terceiro é o material e o quarto é o método de como se aprender um idioma. Então eu acho que esses são os 4 pilares que são importantes para você aprender o idioma de uma maneira muito mais efetiva. Então, para esse tema aqui importante, eu trouxe aqui ensinamentos, né, lições que eu aprendi num livro. O nome do livro se chama Drive: The Surprising Truth About What Motivates Us, feito pelo autor Daniel Pink, é o nome do autor, né? Que nesse livro o autor ele traz vários tipos de experimentos, né, científicos, né, que fizeram com pessoas, tentando descobrir de onde vem a motivação, qual que é o tipo de motivação boa, qual que é o tipo de motivação ruim. Então, esse autor ele fez esse tipo de experimento, né? E aqui eu separei alguns tipos de coisas que eu aprendi nesse livro aqui. Então a primeira coisa que eu queria explicar, que o autor fala nesse livro, é a diferença da motivação intrínseca e a motivação extrínseca. Então qual que é a diferença? Leroy, qual que é a diferença na motivação intrínseca e a motivação extrínseca? Qual que é a diferença? Então, motivação intrínseca é quando a pessoa ela acha motivação dentro de si própria. Então, alguns tipos de características desse tipo de motivação são o prazer, né? O prazer, então a pessoa ela pode ter prazer em aprender idiomas, ela aprende idiomas só pelo prazer. Então, a motivação dela, né? Motivação intrínseca é um exemplo. Propósito, né? A pessoa tem um propósito de aprender idioma. A pessoa pode aprender o idioma porque ela quer ser professor, ela quer ajudar as pessoas, né? Então ela tem um propósito, ou ela tem um propósito de aprender idioma porque ela quer entender melhor a outra pessoa, a pessoa que tem uma língua diferente, né? Entender o lado da outra pessoa, né? Então isso aí também pode se encaixar, né, no propósito. E uma outra característica é gostar de melhorar a si próprio, de si mesmo, de melhorar, de ter uma evolução própria. Então esse é o tipo de um exemplo de motivação intrínseca. Um exemplo também poderia ser curiosidade. A pessoa tem curiosidade de aprender idiomas, né? A pessoa pode ter. Um outro exemplo seria paixão, né? Paixão, tem muita gente que gosta de aprender idiomas só pela paixão mesmo, né? Gosta muito de se envolver, né? Aprender coisas novas, né? Maneira de se expressar, né? A pessoa, quando ela aprende idiomas, ela melhora até, às vezes,
o jeito que ela se expressa, ela pode achar um tipo de... É muito dito que quando a pessoa aprende muitos idiomas, ela muda de personalidade. Então, isso aí também pode ser um tipo dessa característica, né? A maneira de se expressar, a pessoa consegue se expressar muito melhor, né? Eu por exemplo, como eu aprendi inglês, eu pude, com o aprendizado do inglês, eu pude aprender muito mais coisas que eu não tinha acesso. Então, esse tipo de conhecimento me ajudou muito a me expressar melhor, né? Pode ser que a minha dicção tenha piorado, mas no quesito de informação, eu adquiri muito mais conhecimento, né? Que assim eu posso estar aqui explicando para vocês, né? Como eu falo de eu ter lido esse livro, né? Que é em inglês, e aqui eu tô explicando aqui o livro em português. Uma outra característica é a diversão, né? A pessoa ela gosta de diversão, então a pessoa ela pode aprender idiomas só pelo fato de ser uma atividade divertida, não? Uma atividade relaxante, né? Atividade que você vê que você tá crescendo, há um senso de crescimento, né? Isso aí também acontece em vários outros tipos de habilidade, né? A pessoa pode ir na academia e ela pode se sentir mais esteticamente mais bonita, então ela começa a melhorar a si própria dessa forma, né? Mesma coisa com o idioma, né? Você pode ver assim, olha, eu aprendi mais do que o dia anterior, agora eu tô melhor. Então, dá um senso de prazer, né, na pessoa. Então, uma característica que o autor também falou é o seguinte, que a motivação intrínseca, ela pode funcionar a curto prazo, mas a longo prazo ela pode atrapalhar, né? Por exemplo, eu separo aqui um exemplo que o autor fala, que, por exemplo, se tiver duas pessoas, a pessoa A e a pessoa B, aí a pessoa A, ela tem a meta de perder 5 quilos em 6 meses. Por que ela quer perder 5 quilos? Porque ela quer impressionar um namorado dela, sei lá, ou namorada. Ela quer perder os quilos para impressionar alguém, né? Então, ela pode ter até um senso de motivação alta no começo. Aí faz de conta que ela consegue perder 5 quilos em 6 meses. Mas depois que faz de conta que o namorado ou namorada dela acaba com o namoro, né? Acaba o relacionamento. Então, ela acaba voltando o peso dela, né? Acaba voltando tudo de novo, né? Por quê? Porque esse tipo de exemplo de motivação é motivação extrínseca, que é uma motivação em outras pessoas, né? Explicando mais, agora eu vou falar sobre a motivação extrínseca. Quais são as características de motivação extrínseca? Promoção, né? A pessoa que quer ser promovida no trabalho, então ela quer ganhar mais dinheiro, né? Aumento do salário, benefícios, prêmios. A pessoa acha que ela... Então você percebe aqui são características externos, né? São características externas, né? Também você pode ter uma característica também de ser melhor do que os outros, né? Ou ganhar algum tipo de fama por isso, né? Aí a pessoa, talvez ela possa até conseguir, como ela aprende idiomas, ela pode convencer outras pessoas que ela é boa, né? Então esse é um tipo de característica, né? Extrínseca. E um senso também de obrigação também. Porque isso é muito importante, a obrigação, porque às vezes a pessoa ela tem a obrigação de aprender idiomas. Ou de um determinado idioma. Faz de conta que a pessoa ela quer aprender... a pessoa ela se sente obrigada a aprender francês. Porque o antepassado dela, o ascendente dela é francês, é da família francesa. Aí a pessoa ela sente uma pressão social. Você tem que aprender francês, porque sua avó era francesa, você tem que aprender francês, né? Mas aí a pessoa, às vezes, ela não tem esse senso. A pessoa não se sente bem. A pessoa não se sente bem aprender esse idioma. Então isso seria um grande erro, né? Que pode atrapalhar a pessoa, né? Aí a pessoa, ela não percebe da onde que tá vindo essa frustração, né? Essa frustração. Aí o conselho que eu recomendaria é a pessoa... rever, né? E você poderia abandonar o idioma. Se você não quer, você pode abandonar o idioma. Não tem nenhum problema disso, né? E uma coisa interessante que eu gosto de estudar muito de psicologia e esse negócio de motivação, hábito, né? Que às vezes a pessoa ela vê que ela tá muito investida no idioma e é difícil pra ela sair. Então quanto mais investida no idioma ela tá, mais difícil dela sair, né? Então isso aí é uma coisa que acontece, né? Então, por isso que às vezes a pessoa ela não sai do idioma, né? Ela não quer parar de aprender o idioma, né? Isso pode ser um motivo de grande frustração, né? Então, a minha recomendação, se você não gosta de idioma, tente experimentar outros idiomas, né?
tente ver com outros amigos, né? Ver na internet, né? Recomendações de que idioma aprender, né? Não tem que aprender idiomas por obrigação. Porque não sei o que. Porque espanhol é o segundo idioma mais falado. Não sei o que. Você tem que aprender o idioma porque você gosta do idioma. Porque você acha atrativo o idioma. Não porque o número de falantes nesse idioma é 1 trilhão, então você tem que aprender. Não, você tem que aprender por motivos intrínsecos, né? Motivos que vêm de dentro, né? Não de fora, né? Você não tem que ligar para os números, certo, pessoal? Então, continuando. Então, voltando naquele exemplo lá de academia, né? A pessoa ela pode perder 5 quilos, né? Em 6 meses, faz de conta que ela tem uma meta, né? Essa pessoa que tem uma motivação extrínseca, né? Nas outras pessoas, né? Ela quer impressionar alguém. Aí, agora uma pessoa B, vamos dizer uma pessoa B, ela tem uma motivação intrínseca, de dentro. Aí ela vai na academia, ela quer fazer exercício não porque ela quer perder peso. Claro, ela pode até perder peso, um dos motivos, mas por outros motivos também, como por exemplo, o fato de a pessoa ir na academia, ela vai ter um hábito, ela também pode estar mais saudável fisicamente, fisicamente e mentalmente, né? A pessoa pode ter mais performance nos seus estudos, né? Então, os seus hormônios também vão aumentar, né? Hormônio, ocitocina, né? E etc, né? Vários hormônios aí que são importantes, né? Pro humano, né? Ter, né? Então, isso aí são motivos intrínsecos, né? A pessoa não quer perder o peso para impressionar alguém, né? Ela quer ir pra academia porque ela sabe que ela vai ter um retorno grande. E isso é bom, né? E o autor também, ele concluiu que esse tipo de motivação intrínseca, ele é melhor a longo prazo. Ele é muito melhor a longo prazo. Enquanto a motivação extrínseca que vem de fora, ele pode ser bom a curto prazo, ele às vezes ele pode atrapalhar a pessoa e a pessoa pode voltar ao mesmo estado de inércia, né? Estado de não se locomover, de não progredir, né? No outro teste que esse autor relata nesse livro, é o teste que ele fez com um grupo de 90 pessoas, né? Pessoas que moravam na Índia. E eles pegaram 90 pessoas e eles separaram em 3 grupos. O grupo A ganhava equivalente a $2. Isso seria equivalente a um dia de trabalho inteiro lá na Índia. O segundo grupo, o grupo B, foi incentivado com $4, que é equivalente a 2 dias de trabalho lá na Índia. E o grupo C foi incentivado com $500, equivalente a 5 meses de trabalho lá na Índia. Então ele fez esse teste lá, né? E o teste ele consistia em fazer um experimento que incentivava a criatividade. Certo? Era um experimento que incentivava a criatividade e eles iam medir a performance dessas pessoas. E o que eles concluíram, pessoal? Eles concluíram que o grupo A e o grupo B não tiveram nenhuma diferença. O grupo que ganhou $2 e o grupo que ganhou $4 não tiveram nenhuma diferença no quesito performance. Mas uma coisa mais interessante que eles descobriram, pessoal, é que o terceiro grupo, o grupo que ganhou $500, equivalente a 5 meses de trabalho, é que o terceiro grupo foi mal nesse teste. Foi péssimo nesse teste de criatividade. Então ele percebe o seguinte: quanto mais incentivo financeiro, mais incentivo financeiro, pior a performance da pessoa. E também no livro ele fala também de um teste que eles fizeram numa empresa lá, que eles fizeram vários testes em empresas, né? E quando eles davam muito dinheiro pro empregado, o empregado ia ruim na performance. Então é uma coisa interessante, né? Se você tiver muito incentivo, a sua performance vai ser pior, né? Deve ter vários motivos, né? Mas um dos motivos que o autor fala é que a pessoa, ela quando ela vê que ela vai ganhar muito, ela faz um trabalho mal feito, né? É uma coisa estranha, né? É muito contra-intuitiva, né? Isso aí, né? Então, é muito interessante isso aí, né? E um outro teste lá que eles fizeram também é que eles separaram um grupo de artistas, né? Pintores, né? Eles separaram 2 grupos, né? O primeiro grupo de artistas, eles tinham uma mentalidade, a seguinte mentalidade: eles queriam ficar ricos e ter fama.
só por ficar rico e ter fama. Então, todo o tipo de desenho que ele fazia, o tipo de pintura que eles faziam, era só pra isso. Era só pra ter a pessoa ser rica e ter fama. Então, essa era a motivação deles. E o segundo grupo, eles faziam a arte, eles faziam coisas artísticas por prazer. Somente por prazer, por diversão, às vezes por prazer, né? Então, eles separaram esses dois grupos, né, de artistas, né? Então, uma coisa... Aí, o que eles descobriram, cientistas? Eles descobriram que o segundo grupo... Eles eram considerados pela crítica artística com um estilo de arte superior. Então, olha que interessante, né? O grupo que fazia por prazer, por diversão, por propósito... Eles tinham uma performance melhor do que a pessoa que queria ser artista só pra ganhar dinheiro, só pra ficar rico. Perceba uma coisa interessante isso aí, né? É muito contra-intuitiva, né? É muito contra-intuitiva essa ideia, né? Então agora eu vou dar o que é umas lições aqui. Você pode aplicar no aprendizado de idiomas. Uma coisa que você pode fazer para sempre se motivar no seu aprendizado de idiomas é que você sempre se comparar com o seu do passado. Sempre se compara com si próprio. Não tente ver outra pessoa e falar, eu queria ter o level dela. Sempre se compara com si próprio. Você tem que ver assim, ontem eu fui melhor, eu aprendi alguma coisa hoje, no final do dia. Você aprendeu alguma coisa hoje no final do dia, depois do seu estudo? Aí você fala, aprendi. Então, beleza. Aí você fez você fez o que era para ser feito, certo? Você sempre tem que pensar assim. Então, compare sempre você com o seu eu anterior, certo? Nunca compare com os outros. Então, sempre pergunte a si próprio, o que foi que eu aprendi? Estou melhor que o dia anterior? Estou chegando cada dia mais perto do meu objetivo? Então, faça sempre essas perguntas, porque assim você vai ter um foco de manter no seu estudo de idiomas. E se você gostou desse podcast, dá um joinha aí para ajudar o canal. E se inscreva lá no podcast, lá no iTunes, no seu agregador de feed. Vai estar tudo lá no meu site. Você pode se inscrever clicando aí na descrição do vídeo. Se inscreva no canal e ative as notificações caso queira mais podcasts de dicas sobre idiomas nesse canal aqui. Até o próximo vídeo.